Vamos chamar mais um convidado aqui para conversar com a gente nesse momento. Quem vai explicar um pouquinho do que está acontecendo lá no Oriente Médio é o professor Sandro Teixeira Moita, professor de Ciências Militares da Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Professor Sandro, seja muito bem-vindo, um prazer falar aqui com você. Militarmente, o que a gente está diante aqui, o que nós podemos estar diante nesse momento no Oriente Médio? É a maior escalada de tensão desde o 7 de outubro, né? Sem dúvida, Fabrício. Boa noite a você, boa noite ao professor Danilo, boa noite a toda a nossa audiência. O que a gente está vendo é uma grande questão de escalada, tanto por parte de Israel quanto por parte do Irã. Era uma coisa que estava, de certa maneira, escrita já nas muralhas, o fato de que os israelenses fariam esse ataque, e principalmente depois das ações israelenses pós 7 de outubro, enfraquecendo o eixo da resistência. O que a gente viu foi exatamente uma escalada discursiva de Israel no sentido de dizer que iria contra o Irã, e a gente teve dois enfrentamentos, que foram dois ensaios para o que a gente está vendo hoje, que foi os enfrentamentos de abril de 2024 e de outubro de 2024, e o fato é de que, nesse momento, Israel se sentia em condições, até mesmo pelo momento geopolítico internacional, de fazer esse ataque, e o fez. Há uma série de elementos que a gente pode considerar aqui, mas o que acontece é que a gente está tendo... Os dois atores, nesse momento, estão colocando uma espiral de escalada no qual eles não aceitam um ficar sob o tacão do outro, ou seja, ficar submetido ao outro. Então, agora mesmo a gente está vendo as imagens dos ataques iranianos a Israel. Israel bombardeou uma refinaria e área de produção de petrolífera nos subúrbios de Teherã, ao mesmo tempo que mísseis balísticos iranianos destruíam a principal refinaria israelense, que fica em Haifa. Então isso mostra o nível de escalada e de capacidade. Também há que se considerar que o Irã não é o Hezbollah do Líbano, o Irã não é o Hamas, não é a Jihad Islâmica Palestina, é um Estado com muito mais capacidade e poderio militar, e que apesar dos ataques contra esses enfrentamentos contra Israel, é um ator que tem uma série de cartas na manga, e isso não pode ser descartado. Professor, chama bastante atenção o timing desse ataque de Israel na quinta-feira, porque as negociações nucleares entre Irã e Estados Unidos estão, ou pelo menos estavam, em curso. Com uma conversa que estava programada para amanhã no Omã, que foi agora cancelada, caiu por terra essa discussão, pelo menos no momento. Israel agiu de forma precipitada? Não poderia ter esperado até domingo para ver o resultado dessas conversas? Porque certamente isso tudo estaria em discussão, né? Todas as acusações que Israel tem feito para justificar esse ataque estariam em discussão, estariam na pauta da reunião agora de domingo. Podemos dizer que foi um pouco precipitada essa ação, ou ela acontece no momento ideal? Bom, Fabrício, essa reunião que você se refere, que seria, salvo engano, a sexta rodada de negociação entre o enviado americano para o Oriente Médio, que é o Steve Witkoff, e os negociadores iranianos, dos quais, inclusive, um deles, que era um dos principais assessores do Khamenei, que foi neutralizado nesse ataque israelense de quinta-feira, o que havia, tanto da quarta conversa e da quinta conversa, era de que o Irã estava endurecendo a sua posição e sinalizando que talvez ele endurecesse o jogo, mas provavelmente seria uma tática de negociação iraniana para obter mais concessões dos Estados Unidos. Há que se lembrar que existem muitos fundos iranianos que estão congelados nos Estados Unidos ou em áreas que estão sob influência da capacidade da legislação americana, bancos europeus e outros bancos em outros países do Ocidente. Então, aqui há um interesse do Irã de descongelar esses fundos, de ter acesso também a tecnologias, até mesmo para sua aviação civil e partes de componentes mesmo para sua aviação militar. O Irã opera caças ocidentais que são da década de 70 e 60 do século XX, em alguns casos, no seu acervo de força aérea. Então, havia esse interesse, só que o Irã acelerou o compasso de endurecer as negociações, sem combinar isso com os americanos. Isso até causou uma certa frustração. O presidente Trump fez publicações dizendo que era a hora do Irã querer negociar realmente para ter um bom acordo. E há uma série de outros eventos, Fabrício, que também nos mostra que, por exemplo, na segunda-feira, os russos fizeram uma oferta de retirar o excesso
de urânio enriquecido do Irã. Então, quando vamos olhar num cenário conjunto e um grande panorama, nós vemos que ali havia todo um cenário montado para esse ataque. E o fato de que a gente teve mesmo noticiado pela própria imprensa americana de que um ataque israelense teria sido feito em maio, mas foi impedido pela ação enérgica do Trump em cima do Netanyahu, sem dúvida a gente acaba vendo aqui também um cenário no qual o Israel via uma janela de atuação, que seria o primeiro semestre desse ano, para fazer esse ataque contra o programa nuclear iraniano, bem como o seu programa de mísseis e foguetes balísticos. Bom, vamos abrir aqui também o espaço à conversa para o professor Danilo Porfírio. Tem pergunta para o professor Sandro, né? Professor Sandro, e como o senhor enxerga... porque eu observei até então um silêncio suspeito dos países árabes sunitas. Como o senhor observa esse silêncio conivente? Professor Danilo, isso é uma ótima pergunta, porque nos leva a uma questão de que um Irã enfraquecido por meio da ação de Israel é o principal interesse dos países sunitas da região, especialmente a Arábia Saudita de Mohammed bin Salman, que pode colocar comunicados condenando a violência entre Israel e Irã, mas que é, talvez hoje, no momento, a principal ganhadora dessa crise regionalmente, porque o Irã fica enfraquecido e, com isso, abre espaço para um maior protagonismo saudita na região. Cabe lembrar que o grosso dos aviões da Força Aérea de Israel que fizeram os ataques contra o Irã fizeram os ataques por meio do espaço aéreo sírio. E cabe lembrar que o novo homem forte da Síria, que é o Ahmed al-Shara, está sendo um protegido saudita, tanto que em Riad ele foi apresentado ao presidente americano Trump na visita que o Trump fez a alguns países da região. Todos, como você, aproveitando o gancho que você deixa, todos monarquias sunitas que têm um grande interesse no enfraquecimento do regime dos ayatolás. Então o que a gente está vendo aqui esse silêncio é muito interessante porque eles não vão precisar, para usar uma expressão coloquial, nem sujar as mãos. No caso, quem estaria fazendo o serviço de enfraquecer o Irã é Israel. Então há uma tácita torcida silenciosa por parte desses países de que Israel consiga mesmo enfraquecer o regime ao ponto de que ele talvez até mesmo colapse. Tá bom esse debate aqui, hein? Tá esquentando, a coisa tá boa. Olha só, o professor Sandro vai continuar aqui com a gente, o professor Danilo também. A gente, lembrando, vai até às 7 horas. Hoje, já na sequência, o Jornal Jovem Pan chega ao vivo com todas as informações. Professor Sandro, vou pedir para você segurar um pouco, porque agora a gente vai com informação. Nosso correspondente Luca Bassani está de volta ao vivo aqui no JP Internacional para falar de atualizações vindas direto do Irã. Não é isso, Luca? O que você traz para a gente? De gás natural no maior campo do mundo. Inclusive o Irã, que é o terceiro maior produtor de gás natural do mundo, apenas atrás dos Estados Unidos e da Rússia, acabou anunciando que, por conta dos ataques israelenses, o famoso campo de Pars South Field, né, a parte do sul de Pars, que fica lá no Golfo Pérsico, no Golfo Arábico, também na divisa com o Catar, se considerarmos águas o limite marítimo, né, foi suspensa essa produção exatamente por conta dos ataques israelenses, o que pode elevar a preocupação econômica do mundo. Nós sabemos que o Irã, sendo o terceiro maior produtor, com mais de 275 bilhões de metros cúbicos por ano, consegue abastecer não só o seu próprio país, mas muitos outros países da região. A gente sabe que o governo iraniano é severamente sancionado em sua economia, não está incluído em vários sistemas bancários de transações, mas acaba vendendo parte das suas commodities energéticas para os seus vizinhos e também para a China. Então, caso isso encareça o preço da energia, do gás natural, do petróleo para os chineses sendo os maiores manufatureiros de todo o mundo, acabam repassando os preços mais altos também para os demais países. Então, a gente observa essa situação com muita cautela, porque pode também ter um impacto no Brasil e em todas as outras nações que são arrastadas para uma crise econômica ou para um desaceleramento econômico por conta desta guerra que acontece no Oriente Médio, uma região
geoestratégica muito importante. Agora falávamos do gás natural, mas não podemos esquecer que o Irã controla também parte do Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% dos barris de petróleo de todo o mundo, fazendo o seu caminho para diversas nações, abastecendo energeticamente muitos países. Ou seja, caso haja também o bloqueio dessas rotas marítimas, essas rotas comerciais, isso pode ter um impacto direto econômico, além do impacto geopolítico e humanitário que acaba sempre trazendo uma guerra dessas proporções. Obviamente a gente vai ficar monitorando, vendo como as autoridades iranianas irão reagir, porque com este ponto de produção de gás natural suspenso, os prejuízos econômicos são muito grandes para o regime de Teherã e obviamente que eles vão fazer de tudo para voltar com a produção o mais rápido possível, também para não demonstrar internamente e externamente fraqueza mediante aos ataques israelenses que foram retomados durante as últimas horas, inclusive também ataques iranianos em Israel. Ou seja, uma nova rodada de hostilidade sendo observada nessas primeiras horas da madrugada no Oriente Médio, que provavelmente não terá uma noite fácil. Pois é, então, com o maior campo de produção de gás do mundo, suspensas as atividades lá parcialmente no Irã, daqui a pouquinho o Luca volta a falar com a gente. Vou chamar o professor Danilo Porfírio para a conversa. Professor, quem é que sai perdendo mais nessa questão energética envolvendo hoje essa guerra Irã e Israel? China. Inexoravelmente. Ela hoje é a principal consumidora do petróleo vindo do Irã. Ainda mais que o Irã é um país sancionado. É um país sancionado. O mercado de fornecimento de petróleo do Irã, ele é muito restrito. Mesmo os países consumidores, eles têm limite nesse processo de consumo. E, obviamente, quem se aproveita muito dessa situação é a China, que compra esses recursos. Existindo esse problema de interrupção, Fabrício, a China terá problemas a resolver. A China vai ter problemas a resolver. Vamos chamar de novo aqui o professor Sandro Teixeira Moita também para essa conversa. Professor, o senhor falava sobre a questão da Arábia Saudita. Há pouco tempo, Donald Trump foi lá para a região, foi para o Oriente Médio. Havia a expectativa de que a situação desse uma apaziguada, né? As relações, incluindo com a Síria, né? Lembrando, claro, de uma reaproximação que ninguém estava esperando naquele momento entre Estados Unidos e Síria. Tudo isso foi por água abaixo. O que a gente pode esperar daqui para frente? A grande questão aqui, Danilo, é que, Fabrício, perdão, é que a gente está vendo, nesse momento no Oriente Médio, embora haja um desígnio do Trump de criar uma grande esfera de prosperidade com essas monarquias sauditas, nas quais ele tem uma grande proximidade, especialmente a família real do Catar, a família real saudita, faltou combinar com Israel, porque não havia, na percepção israelense, uma ação direta em cima do Irã, e é algo que, se a gente for considerar, era a principal preocupação de segurança israelense desde o início dos anos 2000. Sempre você pode ver pronunciamentos de Ehud Barak, de Ehud Olmert, do próprio Benjamin Netanyahu, em outros momentos como primeiro-ministro de Israel, Tzivi Livni e outros mais, que colocavam claramente o Irã como o grande ator que era um problema para a segurança nacional de Israel e mesmo a existência do país. Eu estou aqui colocando o discurso político deles. Então, havia uma necessidade de Israel sentir segura e havia um ambiente de contínua confrontação com o Irã, que não é um ambiente novo. Enquanto o Irã vai trabalhando para criar esse eixo da resistência, que a gente vai ver o seu ponto culminante no 7 de outubro de 23, e na guerra que se segue, Israel estava ali também fazendo uma guerra nas sombras contra o Irã, desde os anos 2000, especialmente contra o programa nuclear. Assassinato de cientistas iranianos, o ataque que foi feito em 2010 por meio cibernético, que foi o Stuxnet, que foi combinado com os Estados Unidos, e contra a usina de Natanz, que agora foi atacada na quinta-feira em 4 ondas sucessivas, né? E aí teve agora a confirmação pela Agência Internacional de Energia Atômica de que a usina foi atingida e foi danificada ao ponto de não operar. Então, o que a gente está vendo aqui, sem dúvida, é uma ação que acaba mexendo um tanto quanto o projeto do Trump. O problema é que não houve um esforço forte americano no sentido de
ofereceram uma oportunidade de um novo acordo com o Irã. O que você teve foi uma valsa muito lenta que foi acelerada pelos israelenses. Então agora a questão das negociações provavelmente ficará em suspenso, mesmo com o telefonema que a gente teve hoje entre o presidente Trump e o presidente Putin da Rússia, que apoia o retorno das negociações e a pressão sobre o Irã para que volte a negociar, mas o fato é de que a própria retórica do próprio secretário de Estado americano, Marco Rubio, é muito clara. Se o Irã quer voltar a negociar, ele tem que abrir mão do programa nuclear. O problema é, Fabrício e o cara professor Danilo, o programa nuclear para o regime dos ayatolás é a garantia de que nunca mais aquele regime cairá por ação de um ator externo. Então aqui a gente também está numa situação dificílima de ser resolvida. Muitos assuntos que a gente está tratando aqui no JP Internacional de hoje. O professor Sandro ainda vai seguir com a gente mais um pouco. Eu vou aproveitar agora para me despedir do professor Danilo Porfírio, que esteve aqui com a gente desde 5h30. Professor, muito obrigado. Hein? Até a próxima. Até a próxima, a gente se fala. Olha só, vamos voltar a falar com o professor Sandro? Professor, queria entender o seguinte: o exército de Israel divulgou uma estimativa afirmando que o Irã seria capaz de produzir 15 bombas nucleares se Israel não tivesse feito os ataques que fez. Essa é uma estimativa, digamos assim, podemos dizer realizável? É uma, digamos, qual seria a expressão que eu estou procurando aqui? Olha só, me fugiu a palavra. Mas dá para acreditar nesse número, nessa estimativa israelense envolvendo a capacidade nuclear do Irã nesse momento? Fabrício, o que acontece nesse momento é que esse número que Israel divulga de 10 a 15 bombas, e eles reforçaram nas últimas semanas a ideia das 15 bombas, é também porque uma série de canais oficiais e semi-oficiais ligados à Guarda Revolucionária Iraniana começou a veicular notícias de que o Irã talvez tivesse que fazer aquilo que a gente chama de bomba suja, ou seja, uma bomba com capacidade atômica, mas que não é ainda uma arma nuclear, mas que ela tem a explosão de um explosivo convencional muito forte, só que com a questão, a radiação junto, ela espalha a radiação e é aquilo que é chamado pelos estudiosos de armas atômicas de bomba suja. E esses canais começaram a divulgar essa ideia de que o Irã partiria para construir bombas sujas. Então, até o pronunciamento do primeiro-ministro Netanyahu ontem foi dizendo que o ataque foi feito para impedir que o Irã, inclusive, entregasse essas armas na mão de grupos terroristas por todo o mundo. Então, o material declarado que o Irã possui de urânio enriquecido, com certeza já poderia fornecer material para a composição de diversos desses armamentos. A questão aqui, talvez não 15, mas sem dúvida é um número relevante. Mesmo se fosse uma, Fabrício, já seria um número relevante. Há que se considerar isso também. Então, o fato, e além disso, há um outro dado que também era pouco tratado, mas porque a gente estava acompanhando a crise em loco, é de que o Irã teve uma série de avanços desde 2023 no seu programa de construção de mísseis. Então, era possível que no ano que vem o Irã tivesse algo em torno de 8 mil mísseis balísticos que poderiam ser utilizados contra Israel. E mesmo com a sofisticada defesa israelense, com o domo de ferro, com o sistema SETA, com o sistema David Sling, com o feixe de ferro, mesmo com todos esses sistemas, parte desses mísseis poderia causar um dano muito grande ao Estado de Israel. Então Israel decidiu por agir, por sentir que a janela estava fechando. Perfeito. Professor Sandro Teixeira Moita, professor de Ciências Militares da escola da ECM, conversando aqui com a gente ao vivo no JP Internacional. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, hein? Fabrício, muito obrigado a você e a toda a nossa audiência. Conte sempre conosco. Muito obrigado pelo gentil convite.